Na verdade, a nossa mensagem estará desde o versículo 2 do capítulo 11 até o capítulo 12, versículo 3. Então, nós temos um longo texto, um longo trecho da Escritura, com o qual vamos lidar nesta manhã, mas vamos ler os versículos 1 a 3 do capítulo 12 apenas, o final da passagem. Acompanhe aí a leitura que farei, depois nós oraremos ao Senhor, clamando pela iluminação e também agradecendo pelos dízimos e ofertas que pudemos entregar. A palavra do Senhor diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Vamos orar? Senhor, somos infinitamente agradecidos pelo privilégio que nos dás de cultuarmos o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, nenhum de nós tem direito de fazer isso por conta própria. Nós fazemos isso pela mediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Obrigado porque Tu falas conosco quando nós adentramos a Tua presença, como nesta manhã, através da Tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que Tu queiras fazer isso mais uma vez hoje, como Tu tens feito inúmeras vezes neste lugar. Fala conosco, toma o nosso coração nas Tuas mãos, dirija nossa mente e nosso coração. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dás de servir-te, entregando parte daquilo que o Senhor mesmo nos dá, como forma de gratidão ao Senhor. Recebe nossos dízimos, recebe nossas ofertas e recebe também, Senhor, a disposição do nosso coração de ouvirmos a Tua voz neste momento. Fala, Senhor, porque nós, como Teus servos, queremos Te ouvir. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje, esse longo texto, é parte da última das 4 visões que compõem a segunda parte do livro de Daniel. Ela aconteceu no 3º ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, quando o povo de Judá já tinha voltado do cativeiro e já tinha começado a reconstruir o templo. Mas em virtude da oposição, sobretudo a oposição por parte dos samaritanos, a reconstrução do templo estava sendo agora paralisada. E ao saber disso, Daniel, que tinha permanecido lá na Babilônia, se entristece, jejua e ora por 3 semanas. E é no final dessas 3 semanas que ele recebe uma visão. O texto diz no capítulo 10 que Daniel vê um homem que, pela descrição, parece ser o Filho de Deus. E a reação dele é desfalecer, como acontece com a maioria das pessoas que têm um encontro com Deus no período do Antigo Testamento. Então, um outro homem, que parece ser o anjo Gabriel, vem para animar Daniel. Ele declara a Daniel que ele era um amado do Senhor e diz a Daniel que Deus o tinha enviado para responder às suas orações desde o primeiro dia em que Daniel começara a orar. Mas ele explica por que a resposta só chega 21 dias depois, que no meio do caminho ele tinha sido resistido pelo príncipe da Pérsia,
do qual ele apenas conseguiu se livrar com a ajuda de Miguel. E ao que tudo indica, essa é uma referência à batalha espiritual, da qual as batalhas que nós enfrentamos nesta realidade como povo de Deus são apenas um tipo. Foi isso que nós vimos na última mensagem, quando nós procuramos enfatizar a existência de uma relação entre a batalha do povo de Deus aqui neste mundo e uma batalha de natureza espiritual que acontece em outra dimensão. Hoje nós veremos a resposta que Deus enviou a Daniel através do anjo Gabriel. E o que eu quero que você perceba logo de início, passe os olhos pelo capítulo de número 11, é que o que nós temos neste capítulo é mais uma profecia preditiva, ou mais uma visão da história. As 4 visões que Deus dá a Daniel, nessa segunda parte do livro, são todas elas visões a respeito daquilo que estava para acontecer. E é isso que Deus faz aqui, mais uma vez, nessa 4ª visão. Ele abre o livro da história para que Daniel contemple aquilo que vai acontecer. Mas agora ele faz isso de maneira diferente. Não através de imagens apocalípticas, como ele faz na primeira e na segunda visão, e também, de certa forma, na terceira, quando ele usa ali a ideia do tempo apocalipticamente. Mas ele faz isso agora por meio de um discurso direto que narra os acontecimentos futuros. Talvez, irmãos, isso explique por que Daniel termina o capítulo 7 dizendo que o espírito dele ficou perturbado. Por que Daniel termina o capítulo 8 dizendo que ninguém podia entender aquela visão, mas ele começa o capítulo 10 dizendo que entendeu perfeitamente a 4ª e última visão. É porque as outras são todas visões apocalípticas, mas essa não. Essa é uma visão na qual Deus narra discursivamente os acontecimentos da história para o profeta. Irmãos, é simplesmente impossível expor essa passagem, versículo a versículo, em um único sermão. Só para vocês terem uma ideia, o comentário de Calvino sobre esse trecho tem mais ou menos 120 páginas, né? Tal é a densidade teológica, histórica da passagem diante da qual nós estamos nessa manhã. Mas eu acredito que nós podemos nos beneficiar bem dessa passagem na medida em que nós nos lembramos qual é o objetivo do livro de Daniel e, portanto, o objetivo dessas visões, que é encorajar pessoas que estão abatidas, desanimadas por estarem vivendo debaixo de governos opressores e em culturas hostis, e na medida em que nós abordarmos a passagem com esse objetivo em mente. Então, eu quero que você lembre-se disso o tempo inteiro nesse sermão. A visão foi dada para animar pessoas que estavam abatidas em virtude desta situação. E se nós fizermos isso, nós vamos perceber algumas verdades que são destacadas por essa visão e por essa mensagem muito rapidamente. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã 3 diferentes verdades que nos saltam aos olhos quando nós abordamos a passagem nessa perspectiva. A primeira verdade que nos salta aos olhos é a verdade de que o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Senhor da história. Eu vou repetir isso. Essa é uma verdade que nos salta aos olhos. O nosso Deus, o Deus de Israel, é o Senhor da história. Irmãos, uma das coisas que mais chama a atenção nessa profecia é o nível de detalhamento e o nível de precisão histórica que ela possui.
Deixe-me mostrar para vocês isso em alguns trechos da passagem. Veja o que diz o versículo 2. No versículo 2, ao entregar a mensagem a Daniel, Gabriel diz o seguinte: eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Esse versículo diz que depois do reinado de Ciro, a Pérsia teria mais 3 reis, e então um quarto rei que entraria em rota de colisão com a Grécia. Isso é o que diz o versículo de número 2. Foi de fato o que aconteceu historicamente. Historiadores dizem que depois de Ciro, reinaram na Pérsia Cambises II, Esmerdes I, filho de Cambises, e depois Dario I, antes que Xerxes I, chamado lá no livro de Ester por Assuero, assumiu o trono da Pérsia. E Xerxes, de fato, se envolveu em uma série de batalhas contra os gregos, dentre elas a batalha de Termópilas, que é relatada, por exemplo, no filme 300. Quem assistiu se lembra de Xerxes como um personagem ali da cultura popular. E essas investidas de Xerxes contra a Grécia acabaram anos depois incentivando a invasão de Alexandre o Grande, que tomou o Império Persa. Veja o que dizem os versículos 3 e 4. Eles dizem: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O que esses versículos dizem? É Gabriel dizendo a Daniel que no futuro a Grécia teria um único rei e que o reinado dele terminaria durante o seu auge e ele deixaria o seu reino dividido em 4 territórios com todos os descendentes vindo de fora da sua, ou todos os governantes vindos de fora da sua descendência. Foi exatamente o que aconteceu também. Alexandre o Grande morreu de maneira ainda misteriosa durante o auge do seu reinado, sem deixar herdeiros. E 20 e poucos anos depois da sua morte, o Império Greco-Macedônico foi dividido entre os seus 4 generais, um chamado Cassandro, outro chamado Lisíaco, outro chamado Seleuco e outro chamado Ptolomeu. E a partir do versículo 5 até o versículo 20, a profecia foca um longo período de conflito e de sucessão de poder entre 2 desses reinos. Um que ele chama de Reino do Sul, que é o reino ptolomaico, o reino que está localizado na região do Egito, e o Reino do Norte, que é o reino Seleucida, localizado na região da Síria. E, irmãos, ela descreve esses acontecimentos com um nível de detalhamento e de precisão que é assustador. Vejam os versículos 5, 6 e 7 desta passagem, capítulo 11. O texto diz assim: o rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele, se levantará um renovo da linhagem dela,
que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza e lutará contra eles e prevalecerá. Veja o que Gabriel está dizendo para Daniel aqui, que no futuro haveria uma aliança entre esses dois povos, o reino do sul e o reino do norte. E essa aliança se concretizaria por meio de um casamento arranjado para tentar manter a paz. Mas esse casamento seria ineficiente e terminaria na morte dos envolvidos e no poder assumido por alguém da linhagem da mulher que havia sido entregue para o casamento nessa ocasião. Pois por volta do ano 252, Ptolomeu II e Antíoco II fizeram de fato uma aliança. E para selar a paz, Ptolomeu entregou a Antíoco a sua filha Berenice como esposa. Antíoco se separou da mulher com quem ele era casado, uma mulher chamada Laódice, e se casou então com Berenice. E tão logo Antíoco e Berenice tiveram um filho, Laódice, que também tinha um filho com Antíoco, começou a lutar com Berenice pela sucessão do trono seleucida. Ela tentou sequestrar primeiro a criança, mas o filho dela acabou sendo morto por Berenice nesse sequestro. E em 246, ela envenenou Antíoco, encomendou o assassinato de Berenice e do seu filho, reacendendo a inimizade entre esses dois reinos e dando início a uma guerra por meio da qual Ptolomeu III, que era irmão de Berenice, assumiu o poder sobre o território. E o verso 17 prevê uma situação semelhante com a presença de uma personagem histórica muito conhecida aqui. O verso 17 diz assim: resolverá vir com a força de todo o seu reino, esse que virá é o rei do norte, e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isto não vingará, nem será para a sua vantagem. Veja só, aqui ele já fala de um outro movimento futuro, e nesse caso não é o rei do sul quem entrega a sua filha, mas é o rei do norte quem entregaria a sua filha. E atenção, não como um aceno honesto de paz, mas como uma estratégia de conquista. A ideia desse rei do norte era que a filha dele, entrando no reino do sul, de alguma forma pudesse ajudá-lo a desbaratinar aquele império. Mas o texto diz que a estratégia não prosperaria. E isso se cumpriu literalmente em 193 a.C. Naquele período, o rei do norte era Antíoco III, que entregou a sua filha em casamento a Ptolomeu V, então rei do Egito ou do Reino do Sul. E vocês sabem quem é a filha do figura aqui, Antíoco III? É a famosa rainha Cleópatra. Ela mesma. A Bíblia menciona ou faz uma referência à rainha Cleópatra, que se tornou a famosa rainha do Egito, que era de origem seleucida, mas que se afeiçoou pelo reino do sul, daí o título de rainha do Egito, e acabou frustrando os pais de seu pai, agindo contra o reino dele em uma investida comum com Roma. Irmãos, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês nessa manhã, com todos esses dados históricos? A questão que é destacável aqui, irmãos, é que Deus revela a Daniel o que está para acontecer nos anos seguintes, descrevendo com riqueza de detalhes acontecimentos que distam dele mais de 300 anos. E o mais impressionante para mim é que essa descrição ela não se limita apenas a acontecimentos públicos, a guerras, a sucessões políticas em tronos, mas ela inclui acontecimentos
privados, por meio dos quais essas coisas haveriam de acontecer. Deus fala de acordos, Deus fala de casamentos de fachada, Deus fala de traições, Ele fala daquilo que aconteceria no background de todos esses impérios que haveriam de suceder o Império Persa naquela ocasião. E isso é uma declaração a respeito de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que conhece absolutamente todas as coisas. E não é porque ele é um analista político competente, certo? Porque ele consegue prever algumas coisas do futuro olhando para o que está acontecendo no presente. Não é por isso que Deus é capaz de dizer essas coisas. Ele é capaz de dizê-las com tamanha precisão, porque cada uma delas foi decretada por Ele antes da fundação de todas as coisas. Deus é o Senhor da história. E essa é uma verdade que todos nós precisamos saber para sermos fiéis ao Senhor vivendo nesse mundo mau. Sabem por quê, irmãos? É porque se você ainda não sabe, um dia você saberá o que é se ver no meio de conflitos maiores que parecem estar absolutamente fora de controle para você. Por exemplo, é quando você trabalha em uma multinacional e alguém lá de longe, lá da matriz, toma uma decisão sobre um corte. E aí isso começa a ameaçar o seu trabalho, a sua profissão. Ou é quando um governante, em uma canetada, toma uma decisão que ameaça a sua liberdade, ameaça o seu estilo de vida. Ou então, quando uma catástrofe natural acomete o lugar onde nós vivemos e leva àquilo que nós construímos, como está acontecendo em nosso país, na região do Rio Grande do Sul. O que pode nos trazer paz, segurança, conforto, ânimo em momentos como esse? Ora, irmãos, a única coisa que pode nos trazer conforto é o apego à verdade de que todos os eventos do mundo, do maior ao menor, não são apenas conhecidos por Deus, mas eles estão debaixo do governo soberano dele. Ele controla, ele governa cada um desses eventos, de um modo misterioso, sem que os homens deixem de ser responsáveis por aquilo que eles fazem, sem que ele, em sua santidade, se manche com o mal que é cometido no mundo. E se você me perguntar como é que Deus faz isso, eu vou te dizer, não sei. Mas isso é o que a Bíblia afirma a respeito do Senhor. Ele governa todas as coisas, Ele controla todas as coisas, até mesmo aquelas ações que são iniciadas pelos ímpios e que têm propósitos maus. Finalmente, diz a Escritura, eles cumprirão o bom propósito do Senhor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesta última profecia, ou nesta mensagem da última visão, é que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Senhor da história. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, nesta passagem, é que o sofrimento é a condição do povo de Deus ao longo da história. Sim, eu sei que essa verdade não é tão confortável quanto a primeira, mas ela também está apresentada nesta profecia. O sofrimento é a condição do povo de Deus ao longo da história. Irmãos, Deus não revelou o fluxo da história a Daniel por acaso. Ele não fez isso para matar a curiosidade de Daniel. Ele fez isso, lembrem-se, para ajudá-lo a enfrentar o abatimento de que ele foi acometido quando ele tomou ciência do sofrimento do seu povo.
E é por isso que um dos propósitos dessa profecia é dar um choque de realidade em Daniel, mostrando a ele que o sofrimento não era uma exclusividade dos seus irmãos no seu tempo, mas é algo com o qual o povo de Deus sempre conviveu e sempre vai conviver ao longo de toda a história. Nessa primeira parte do relato, que vai do versículo 2 até o versículo 20, isso é feito mais implicitamente. Eu já disse que nessa parte Gabriel descreve uma sequência interminável de conflitos. Ele prevê que o mundo veria uma constante tensão, na qual o poder ia ficar passando de um lado para o outro entre dois impérios que, apesar de produzir muita desgraça, seriam incapazes de dominar um ao outro, e que, apesar de ter as suas estratégias de paz, seriam incapazes de conviver pacificamente um com o outro também. E qualquer semelhança com o mundo atual não é mera coincidência. Irmãos, esse é o retrato do mundo caído, tentando resolver os seus problemas, ora por meio de conflitos, ora por meio de estratégias de paz, tudo para evidenciar que a tentativa de solucionar problemas sem Deus, como escreve Salomão no Eclesiastes, é vaidade, é correr atrás do vento. Esse é o cenário que Gabriel descreve diante dos olhos de Daniel. E a pergunta é: onde está o povo de Deus nesse momento da profecia? Ele está assistindo esse jogo de ping-pong em algum lugar confortável na arquibancada? A resposta é não. Ele está no jogo como parte da bola que vai sendo arremessada de um lado para o outro, entre esses dois impérios que estão lutando pelo poder. A história mostra isso, que o povo de Israel vai sendo dominado constantemente pelo reino do norte, pelo reino do sul, pelos Ptolomeus, pelos Seleucidas. Isso vai se repetindo ao longo da história, e há um indicativo textual disso no versículo de número 16. O texto diz aí que o invasor, nesse caso, é o reino do norte. Nesse momento, então, a região da Judéia estava dominada pelo reino do sul. Diz que o invasor fará o que bem quiser e não haverá quem lhe possa resistir. E olha essa expressão: ele ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Que terra gloriosa é essa que é mencionada aqui? É a cidade de Jerusalém, onde o templo estava sendo reconstruído. E o texto mostra que essa cidade no futuro, mais uma vez, viraria fruto dessa batalha de poder, né, na qual os impérios estão, de alguma forma, envolvidos. Mas aquilo que aparece implicitamente na primeira parte da profecia, aparece explicitamente na segunda parte. A partir do versículo 21, o foco do texto passa ao reinado de um homem chamado Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio. E esse nome deve chamar a sua atenção, porque Epifânio vem de epifania, que é a palavra que o Novo Testamento usa para se referir à encarnação e ao retorno de Jesus Cristo. Ela significa manifestação. Epifania significa a manifestação de Deus. E esse Epifânio se dá esse nome. Ele é a manifestação de Deus. Então, do versículo 5 até o versículo 20, nós temos narrado 140 anos de história. E a partir do versículo 21 até o final do capítulo, o foco está em 10 anos de história do reinado deste homem chamado Antíoco Epifânio. E vejam o que dizem os versículos 29 a 31. O texto diz que no tempo determinado, Antíoco voltaria a atacar o sul,
Mas desta vez não seria como foi na primeira vez, porque viriam contra ele navios de Quitim. E contrariado, ele se voltaria e se indignaria contra a Santa Aliança e faria o que quiser. E atenção agora ao final do versículo 30 e início do 31. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui, irmãos, nós lemos a previsão de uma investida que Antíoco Epifânio faria, e de fato fez no ano 168 a.C., para tomar o Reino do Sul. E a investida fracassou, porque os romanos agiram em defesa dos egípcios, esses navios de Quitim, dos quais o texto fala, segundo muitos estudiosos, é uma referência à esquadra que levou o cônsul romano Gaio Lenas ao Egito. E ele teria dado o ultimato para que Antíoco Epifânio saísse da região. No entanto, a história narra que uma falsa notícia sobre a morte de Antíoco teria corrido. A gente acha que fake news é coisa do mundo contemporâneo, né? É nada, naquele tempo já se divulgavam fake news. Disseram que Antíoco tinha morrido nessas batalhas, e isso provocou uma revolta entre os judeus. E como parte da sua reprimenda aos judeus, Antíoco retorna e realiza 3 atos que estão profetizados nesta passagem. Primeiro, ele proíbe o culto. Segundo, ele profana o templo, transformando-o em um lugar de adoração ao deus romano Zeus. E em terceiro e último lugar, ele sacrifica animais imundos no altar, que é o que o texto chama aqui de abominação desoladora. Veja, Gabriel vem para dizer a Daniel que Deus é o Senhor da história, mas ele também vem para dizer que isso é o que vai acontecer no futuro do povo de Deus. Ele vem para dizer que o que aguardava o povo de Deus no futuro eram essas coisas. E a minha pergunta é, por quê? Por que Daniel precisava saber dessas coisas? Em que sentido isso poderia ajudar Daniel a lidar com o desânimo dele, com o abatimento dele, em virtude do sofrimento do seu povo naqueles dias? E eu creio, irmãos, que a explicação é a seguinte: Daniel precisava saber dessas coisas para que ele colocasse em perspectiva o sofrimento que o povo estava passando naquela ocasião. Ele estava abatido porque oposição e intrigas estavam atrasando a reconstrução do templo. E então Deus o manda dizer que aquela não era uma situação singular na vida do seu povo. Não era uma ocasião que nunca tinha sido vista e que nunca haveria de ser visto. Muito pelo contrário, o que estava acontecendo não era muito diferente do que sempre acontecera com o povo de Deus e do que continuaria acontecendo com o povo de Deus ao longo da história, desde o Éden até a Nova Jerusalém. E essa é uma lição que nós também precisamos aprender. Sabem por quê, irmãos? Porque todos nós temos a tendência de imaginar que o nosso sofrimento é singular. Quando nós começamos a sofrer por alguma razão, aí a gente começa a imaginar que ninguém nunca sofreu como nós sofremos. Que ninguém nunca experimentou o tipo de coisa que nós costumamos experimentar. Não é assim, por exemplo, que nós falamos sobre os desafios de ser cristão no mundo contemporâneo? A gente diz, nunca houve um tempo em que ser cristão fosse tão difícil quanto é hoje. Pastor, não tem como piorar. Nós vivemos em um momento mais difícil da história para sermos cristãos. A pergunta é, será? Será que nós vivemos de fato no momento mais difícil para que nós sejamos fiéis ao Senhor? Vejam, irmãos,
A terceira parte da profecia, a partir do versículo 36 até o versículo 45, parece continuar descrevendo o reinado de Antíoco Epifânio. Mas ela faz isso de um modo diferente. Ela faz isso de maneira meio genérica e de maneira menos precisa do que ela estava fazendo até então. Por exemplo, a partir do versículo 36, ela usa a expressão este rei, uma expressão bem genérica, para se referir possivelmente a Antíoco Epifânio. E a descrição que o versículo 45 faz da morte dele não se encaixa de maneira precisa com a maneira como Antíoco Epifânio morreu. Porque Antíoco morreu durante uma pequena batalha contra a Pérsia, no ano 164 a.C., e não na região entre o mar e Jerusalém, depois de uma grande batalha contra o Egito, como está registrada aí no versículo de número 45. Então, o texto parece que propositadamente começa a usar Antíoco Epifânio e descrever ainda o reinado de Antíoco Epifânio, mas de maneira menos precisa, de maneira menos detalhada. E os estudiosos têm entendido que essa é uma estratégia do texto, continuar usando Antíoco como personagem dessa profecia, mas tratá-lo como uma espécie de tipo de um personagem que vai aparecer no Novo Testamento, baseado de alguma maneira em Antíoco, que é a figura do anticristo. Veja o que diz o versículo 37. O versículo 37 diz que esse rei não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque ele se engrandecerá acima de tudo. Agora, veja a descrição que Paulo faz do anticristo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Ele diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E atenção a esse versículo: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Em outras palavras, tem um troço mais feio para acontecer no futuro, irmãos. Essa figura ainda precisa se manifestar antes que Jesus Cristo retorne a esse mundo. Sim, nós sofremos como povo de Deus hoje, mas nós precisamos aprender que nós não somos os únicos. Houve muito sofrimento no passado. Ainda hoje, há muita gente em situação de muito maior sofrimento do que nós em nosso país, em virtude da fé que professamos. E ainda haverá, diz a Escritura, um grande sofrimento em tempo futuro. Porque nós vivemos em um mundo decaído, que está amaldiçoado por Deus. E porque existe uma oposição espiritual ao Senhor, com quem nós estamos identificados. Então, essa profecia vem para dizer: a história do povo de Deus é história de sofrimento. E isso precisa colocar o nosso sofrimento, fazer com que nós coloquemos o nosso sofrimento espiritual em perspectiva. Isso precisa tirar do nosso coração o descontentamento. Precisa tirar do nosso coração, ou dos nossos lábios, a murmuração. Eu não estou dizendo com isso que não é natural que nós soframos a nossa dor pessoal. Mas a lembrança de que essa não é apenas a nossa história, mas é a história do povo de Deus, do Éden à segunda vinda, deve nos ajudar a colocar o nosso sofrimento em perspectiva.
Então, em primeiro lugar, o texto nos ensina que Deus é o Senhor da história. Em segundo lugar, essa profecia nos ensina que o sofrimento é a condição do povo de Deus ao longo da história. Mas, em último lugar, essa profecia nos ensina que o sofrimento é incapaz de eliminar o povo de Deus e não durará eternamente. Essa é a terceira e última lição que nós aprendemos aqui. Que o sofrimento não é capaz de eliminar o povo de Deus e não durará eternamente. Irmãos, algo curioso nessa profecia é que apesar de todo o sofrimento, o povo de Deus perpassa a história do início ao fim. Todos os outros impérios, eles vêm e vão. E num determinado momento da história, eles já não estão mais lá. Mas o povo de Deus, apesar de todo o sofrimento, perpassa a história do começo até o seu final. Veja o que diz, por exemplo, o versículo de número 32, parte dessa referência ao reinado perverso de Antíoco Epifânio sobre o povo de Deus. O versículo 32 diz que com lisonjas ele perverterá aqueles que violaram a aliança, ou seja, algumas pessoas que antes eram parte do povo de Deus, iam se juntar a Antíoco Epifânio. Mas preste atenção como termina o versículo 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O que aconteceria naquela ocasião? Haveria, de certa forma, uma limpeza da ira. Algumas pessoas que nunca tinham sido povo de Deus de verdade iam seguir Antíoco Epifânio, como muitos seguirão no futuro o anticristo. Mas o texto diz que o povo que conhece o seu Deus, aqueles que são de fato envolvidos numa relação com Ele, aqueles a quem Deus amou e de antemão conheceu, como nós lemos na liturgia de hoje, esses se tornam, apesar da oposição, mais fortes e mais ativos. Veja o que diz o versículo 33, o versículo seguinte: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Preste atenção em como o texto se refere a eles, como sábios. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Apesar de estarem submetidos, diz o texto, à possibilidade de morte em virtude da sua fé, o que os sábios continuariam fazendo? Continuariam ensinando ao povo as verdades do Senhor. E é curioso que, embora eles percam a vida em virtude da sua fé e da sua fidelidade, o texto os chama de sábios. Isto é visto pelo texto como um ato de sabedoria. Esses versículos sugerem aqui que Deus não desejava que Daniel soubesse apenas que o sofrimento é a condição do povo de Deus ao longo da história. Deus também queria que Daniel soubesse que a fidelidade e a perseverança também são características do povo de Deus ao longo da história. Irmãos, é verdade, a igreja tem sido perseguida e tem experimentado sofrimento durante praticamente todos os anos da sua existência. Mas como dizia Tertuliano, um irmão que viveu no início do terceiro século, em tempo de intensa perseguição, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. O que Tertuliano estava querendo dizer com isso? Quanto mais o sangue dos mártires era derramado na terra, no Império Romano, mais a igreja ia crescendo e se desenvolvendo e dando frutos de vida eterna que glorificam o Senhor.
O sofrimento não é capaz de eliminar o povo de Deus. Apesar do sofrimento, e muitas vezes, no meio de muito sofrimento, homens e mulheres têm permanecido fiéis e preservado viva a chama do Evangelho. E a pergunta é: o que os estimula a agir desse jeito? O que os faz ver no ato de ser fiel, ainda que isso custe a própria vida, um ato de sabedoria? Porque se você contar isso para as pessoas do seu trabalho, o que elas vão dizer é: isso é tolice, isso é loucura, entregar a vida, inclusive se for preciso, por causa daquilo que você acredita, só por dizer que crê ou não crê em alguma coisa, morrer por causa disso. O que é que estimula essas pessoas a agir com tanta seriedade na relação com Deus? É a certeza de que o sofrimento não durará para sempre. Lembra como é que termina a profecia? Nós lemos lá no começo. Termina dizendo: nesse tempo, está falando lá do futuro, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E sim, haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Então quer dizer que todos vão se livrar da possibilidade da morte? A resposta é não. Olha o que diz o versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão. Os que forem o quê? Sábios. Quem são os sábios? São aqueles que, apesar de todo o sofrimento, permanecem fiéis e perseverantes ao Senhor. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Irmãos, a maneira como nós enxergamos a história, preste atenção nisso, está na base da maneira como nós vivemos. Se nós enxergamos a história como um conjunto de eventos aleatórios, sem propósito nenhum, fidelidade e perseverança são coisas sem sentido. Ser fiel e ser perseverante na fé é tolice, não sabedoria. Mas se nós virmos a história como conjunto de eventos pré-ordenados, que está seguindo o curso determinado por Deus, então fidelidade e perseverança fazem todo sentido. Foi o que disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios. Ele disse: se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se existe uma eternidade por vir, na qual as nossas obras, as obras dos homens, serão todas postas em juízo, então aqueles que são fiéis a Deus, mesmo que a fidelidade os leve à morte, terão feito a melhor escolha. Como disse o conhecido missionário Jim Elliot, antes de ser martirizado por índios Aucas na região do Equador, não é tolo aquele que entrega o que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Eu vou repetir isso. Ele disse: não é tolo aquele que entrega o que não pode manter. Isso mesmo. Que poder temos nós sobre a nossa própria vida? Temos condições de fazer com que ela dure um dia a mais do que aquilo que Deus determinou? Somos nós capazes de garantir, medir o tempo que nós duraremos nesse mundo? Nós não podemos manter a nossa vida. E diz Jim Elliot: não é tolo aquele que entrega o que não pode perder, ou não pode manter, para ganhar aquilo que ele não pode perder.
a vida eterna, ao lado, na companhia, em Cristo, em Deus. E a garantia disso, irmãos, está diante de nós nesta manhã. Nós vamos participar dela daqui a pouco. Qual é a garantia de que isso haverá de acontecer? Cristo ressuscitou. Ele já venceu a morte. E o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, no mesmo capítulo 4, versículo 14, que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Olha, a fidelidade ao Senhor e a perseverança pode levar ao fim da nossa vida aqui. Mas como diz o apóstolo Paulo, para quem conhece a Jesus Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso, essa certeza da eternidade, a consciência da ressurreição, a verdade de que um dia habitaremos para sempre com o Senhor, que nos ensina ou que nos estimula a viver nesse mundo de maneira fiel e perseverante, apesar de todo o sofrimento que podemos experimentar. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa fria manhã. E a nossa oração é que o Senhor aqueça o nosso coração diante da mensagem que acabamos de ouvir. Obrigado pela certeza de que Tu és o Senhor da história e de que não há acontecimento, maior ou menor, que não esteja nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela certeza disso e pela maneira bela como esta passagem nos lembra esta verdade. Senhor, obrigado por nos ensinares que sofrimento é a história do Teu povo do Éden, depois da queda, à segunda vinda. E nos ajuda a colocar em perspectiva o nosso sofrimento diante disso. A olharmos para o nosso sofrimento, experimentá-lo como devemos experimentar, certamente chorando quando devemos chorar, mas sem imaginar que aquilo pelo qual nós passamos é algo infinitamente diferente daquilo que a Tua igreja passou ao longo da história. E, sobretudo, diferente daquilo que o Teu Filho experimentou por nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos a colocar em perspectiva o nosso sofrimento. E por último, Senhor, dá-nos esse ímpeto de vivermos para a Tua glória, de sermos fiéis apesar do sofrimento, lembrados do fato de que há uma eternidade à nossa espera, que Jesus Cristo já inaugurou esta eternidade, Ele já fez novas todas as coisas, e que nós apenas aguardamos o momento em que nós estaremos para sempre com Ele. Traga isso à nossa memória, traga isso ao nosso coração, e que por isso nós sejamos estimulados à fidelidade e à perseverança na vida cristã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.